Você está orando por direção, mas Deus já respondeu. Há um sinal tão claro quanto a luz do sol que Ele usa para te guiar, mas você tem ignorado completamente. E quando você descobrir qual é, sua vida nunca mais será a mesma. Deus já está te guiando agora. O problema é que você está ignorando o sinal mais claro, e quase todo mundo faz isso sem perceber. Quantas vezes o Senhor já falou ao seu coração, e você simplesmente não percebeu? Quantas direções claras Ele já colocou diante de você, mas seus olhos estavam ocupados demais, olhando para outras coisas. Há um sinal que Deus usa constantemente para nos guiar, tão evidente quanto a luz do sol, mas que ignoramos por estar envolvido em embalagem que não esperávamos. Charles Spurgeon, aquele grande pregador que iluminou milhares de corações com a verdade das Escrituras, costumava dizer que muitos crentes vivem como cegos em plena luz do dia, tropeçando em bênçãos e perdendo as orientações mais claras de Deus. E não é exatamente isso que vemos hoje, pessoas orando fervorosamente por direção divina, enquanto Deus já respondeu de forma tão clara que apenas os olhos da fé conseguiriam enxergar. Você já se perguntou por que suas orações parecem não ser respondidas? Por que parece que o céu está em silêncio quando você mais precisa de uma palavra? Talvez, meu querido irmão, minha querida irmã, o problema não seja a ausência da voz de Deus, mas a nossa incapacidade de reconhecê-la quando ela vem de forma diferente do que imaginávamos. Spurgeon pregava com convicção que Deus não é um Deus confuso, nem tampouco é autor de desordem. Ele fala, sim, e fala claramente, mas fala na linguagem que escolheu usar, não necessariamente na linguagem que esperamos ouvir. E é aqui que mora o grande problema da nossa geração espiritual. Veja bem, há um sinal específico, uma marca registrada da orientação divina que atravessa toda a Escritura Sagrada, desde Gênesis até Apocalipse. Este sinal aparece na vida de Abraão quando foi chamado para sair de sua terra. Aparece na experiência de Moisés diante da sarça ardente. Manifesta-se na história de Gideão com o velo. Revela-se na trajetória de Esther quando ela precisou tomar a decisão mais importante de sua vida. Este sinal também esteve presente quando Maria recebeu a visita do anjo, quando os discípulos foram chamados às margens do mar da Galileia, quando Paulo teve sua vida completamente transformada no caminho de Damasco. E meu amigo, minha amiga, este mesmo sinal está disponível para você hoje, neste exato momento em que você busca compreender os caminhos do Senhor. A palavra de Deus nos revela em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Perceba a profundidade desta promessa. Deus promete endireitar, tornar retas, clarear as nossas veredas. Mas há uma condição que muitos ignoram completamente. O sinal mais claro de que Deus está te guiando não é um sonho espetacular. Não é necessariamente uma profecia proferida por alguém. Não é uma sensação arrepiante que sobe pela espinha. Não é uma voz audível que ecoa nos seus ouvidos. Embora Deus possa usar todos esses meios, e certamente já usou ao longo da história, o sinal mais consistente, mais confiável e mais frequente é algo muito mais simples, muito mais acessível e infinitamente mais negligenciado. Spurgeon ensinava que a igreja de seus dias havia se tornado tão dependente de experiências extraordinárias que perdeu a capacidade de reconhecer as orientações ordinárias de Deus. E se olharmos honestamente para os nossos dias, veremos que pouca coisa mudou. Continuamos buscando o espetacular enquanto Deus fala através do comum. Procuramos sinais nos céus enquanto Ele escreve direções nas circunstâncias cotidianas da nossa vida. Pense comigo por um instante. Quando você lê sobre os grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia, o que realmente os diferenciava? Não era a quantidade de milagres que presenciavam, não era o número de visões celestiais que recebiam. O que verdadeiramente os distinguia era a capacidade de discernir a voz de Deus em meio ao barulho da vida. Era a sensibilidade espiritual que desenvolviam através de uma comunhão profunda e constante com o Criador. A Escritura nos diz em João capítulo 10, versículo 27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem.
Observe que Jesus não disse que apenas algumas ovelhas especialmente dotadas ouvem sua voz. Ele disse que as suas ovelhas ouvem. É uma característica que define quem pertence a ele. Mas então surge a pergunta perturbadora: por que tantos crentes sinceros parecem surdos à voz do pastor? O sinal mais claro de que Deus está te guiando, aquele que você provavelmente tem ignorado, é a paz inexplicável que invade seu coração quando você está no caminho certo. É aquela tranquilidade profunda que transcende as circunstâncias externas. É aquela certeza interior que não depende de confirmações humanas. É aquela quietude de espírito que permanece firme mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 4, versículo 7: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." Esta paz não é ausência de desafios, não é falta de lutas, não é inexistência de dúvidas momentâneas. Esta paz é a presença palpável de Deus confirmando que você está alinhado com sua vontade, mesmo que o caminho à frente pareça nebuloso aos seus olhos naturais. Mas aqui está o problema, e é um problema sério que precisa ser confrontado com honestidade. Nós temos confundido paz com conforto, temos igualado a orientação de Deus com a ausência de dificuldades. Temos pensado que se algo é da vontade divina, tudo será fácil, suave, sem obstáculos. E esta é uma mentira que tem desviado incontáveis crentes do propósito eterno de Deus para suas vidas. Quando Deus guiou Moisés para libertar Israel, havia paz no coração de Moisés quanto ao chamado, mas havia enormes desafios pela frente. Quando Deus orientou Davi a enfrentar Golias, havia paz interior no jovem pastor, mas havia um gigante literal ameaçando destruí-lo. Quando Deus direcionou Jesus ao Getsêmani e depois ao Calvário, havia paz quanto à vontade do Pai, mas havia a cruz, o sofrimento, a dor inimaginável. A paz que serve como sinal da orientação divina não remove as tempestades da vida. Ela te sustenta no meio delas. Não elimina os desafios do caminho. Ela te capacita a enfrentá-los. Não garante que todos entenderão suas escolhas. Ela te dá a convicção de que Deus aprova, e isso é suficiente. Esta é a paz que Paulo e Silas experimentaram cantando hinos na prisão. É a paz que Estevão conheceu enquanto era apedrejado. É a paz que os mártires ao longo da história sentiram ao escolherem a fidelidade a Deus acima da preservação da própria vida. Mas você pode estar se perguntando: como distinguir esta paz genuína de uma simples sensação emocional? Como saber se é realmente Deus me guiando ou apenas meu próprio desejo disfarçado de direção divina? Estas são perguntas legítimas e a resposta está na natureza desta paz. A paz que vem de Deus sempre, sempre, sempre estará em harmonia com a palavra de Deus. Nunca, em hipótese alguma, o Espírito Santo te guiará para algo que contradiz as Escrituras Sagradas. Esta é uma verdade inegociável. Se você sente paz em fazer algo que a Bíblia claramente proíbe, esta paz não vem do céu. É uma ilusão, um engano, uma armadilha do inimigo de nossas almas. Em Isaías capítulo 26, versículo 3, lemos: "Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti." Veja a conexão clara. A paz genuína está vinculada à mente firmada em Deus e à confiança depositada nele. Não é uma paz baseada em circunstâncias favoráveis. É uma paz fundamentada no caráter imutável do Senhor. Quantas decisões erradas você já tomou, porque confiou apenas no que parecia lógico? Quantas portas você forçou, porque pareciam certas aos seus olhos, mas não havia paz em seu espírito? Quantas vezes você ignorou aquele incômodo interior, aquela falta de tranquilidade, porque todos ao redor diziam que você deveria seguir em frente? E qual foi o resultado? Dor, decepção, arrependimento, tempo perdido, relacionamentos quebrados, oportunidades desperdiçadas. Por outro lado, quantas vezes você sentiu uma paz inexplicável sobre algo que não fazia sentido lógico? E quando você obedeceu àquela paz interior, mesmo sem compreender totalmente, Deus operou de maneira maravilhosa. Esta é a diferença entre caminhar por vista e caminhar por fé. A fé confia na paz que Deus concede, mesmo quando os olhos naturais não enxergam o caminho completo. Se você está buscando direção de Deus neste momento,
Se está em uma encruzilhada da vida, sem saber qual caminho tomar, preste atenção à paz em seu espírito. Não à empolgação da carne, não à aprovação das pessoas, não ao que parece mais vantajoso financeiramente, mas à paz profunda, inexplicável e inabalável que só o Espírito Santo pode conceder. E se você quer aprofundar ainda mais sua intimidade com Deus, desenvolvendo essa sensibilidade espiritual necessária para reconhecer sua voz e sua paz, eu preparei algo especial que pode transformar completamente sua jornada de fé. Nosso e-book, 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, foi criado exatamente para isso, te ajudar a cultivar uma comunhão tão profunda com o Senhor que você naturalmente reconhecerá quando Ele está te guiando. O link está disponível no primeiro comentário fixado. É um recurso que tem transformado a vida de muitos irmãos e irmãs, e tenho certeza de que será precioso para você também. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora para continuar recebendo mensagens que vão fortalecer sua fé e iluminar seus caminhos. Sua jornada espiritual é importante demais para ser negligenciada, e estamos aqui semana após semana, trazendo conteúdo que nutre sua alma e aproxima você do coração de Deus. Mas voltando ao nosso tema central, preciso que você compreenda algo fundamental. A paz de Deus não é passividade. Não é simplesmente sentar e esperar que tudo aconteça magicamente. A paz verdadeira trabalha em cooperação com a ação obediente. Deus te dá paz sobre um caminho, mas você precisa dar os passos naquele caminho. Ele confirma a direção através da paz interior, mas você precisa caminhar naquela direção. Agora, deixe-me compartilhar com você algo que pode mudar completamente a maneira como você busca a orientação de Deus. Existe uma razão profunda pela qual tantos crentes não conseguem reconhecer este sinal da paz divina, e essa razão tem a ver com o barulho ensurdecedor que permitimos habitar em nossos corações e mentes. Vivemos em uma geração que tem pavor do silêncio. Acordamos e imediatamente pegamos o telefone. Durante o dia, estamos constantemente conectados, consumindo informações, respondendo mensagens, preocupando-nos com 1000 coisas ao mesmo tempo. À noite, dormimos com a televisão ligada ou com fones de ouvido nos ouvidos. E no meio de todo esse barulho, esperamos ouvir a voz suave e delicada do Espírito Santo. Lembra-se da história do profeta Elias no Monte Horebe? Após uma jornada exaustiva, depois de fugir das ameaças de Jezabel, ele chegou a uma caverna. E ali, Deus decidiu se manifestar. A Escritura relata em 1 Reis, capítulo 19, que houve um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E era ali, naquela quietude, naquele sussurro suave, que Deus estava. O que isso nos ensina? Que Deus pode usar o espetacular, o dramático, o extraordinário, mas sua forma preferida de comunicação é através da quietude, da paz, da tranquilidade interior. E se você vive em constante agitação, se sua mente nunca descansa, se seu coração está sempre acelerado com preocupações e ansiedades, como poderá reconhecer esta voz mansa? Como poderá perceber a paz que ele deseja conceder como sinal de sua direção? Existe um versículo poderoso no Salmo 46, versículo 10, onde Deus ordena: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é uma sugestão gentil, é uma ordem divina. Aquiete-se, pare, silencie o tumulto externo e interno. Somente então você saberá, você conhecerá, você reconhecerá que Ele é Deus, e somente nesta quietude você poderá discernir sua orientação através da paz que excede todo entendimento. Mas aqui está uma verdade que precisa ser dita com toda clareza. A paz de Deus não significa que você nunca terá dúvidas. Não significa que cada passo será dado com 100% de certeza absoluta. A jornada de fé, por definição, envolve momentos em que você não enxerga o quadro completo. Envolve dar passos no escuro, confiando que a luz de Deus está guiando seus pés, mesmo quando você não vê o caminho inteiro à sua frente. Abraão é um exemplo perfeito disso.
Quando Deus o chamou para sair de Ur dos Caldeus, a Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 11, versículo 8: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Você consegue captar a profundidade disso? Ele saiu sem saber para onde ia. Não tinha um mapa detalhado. Não tinha GPS indicando cada curva do caminho. Mas tinha algo muito mais valioso. Tinha a paz de que estava obedecendo à voz de Deus. E essa paz o sustentou através de décadas de peregrinação. Essa paz o manteve firme quando teve que separar-se de Ló. Essa paz o fortaleceu quando precisou resgatar seu sobrinho das mãos dos reis invasores. Essa paz o consolou durante os anos de espera pelo filho da promessa. A paz de Deus não eliminou os desafios da jornada de Abraão, mas garantiu que ele nunca caminhasse sozinho através deles. Você precisa entender que o inimigo de sua alma conhece muito bem o poder desta paz. Por isso, ele trabalha incansavelmente para roubar, matar e destruir qualquer vestígio dela em seu coração. Ele usa preocupações para roubar sua paz. Usa conflitos para matar sua tranquilidade. Usa ansiedades para destruir sua confiança. E quando ele consegue tirar sua paz, você fica vulnerável, confuso, facilmente manipulável e distante da vontade de Deus para sua vida. Jesus deixou isto muito claro em João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Perceba que Jesus faz uma distinção crucial aqui. Ele não oferece a paz como o mundo oferece. A paz do mundo é condicional, temporária, dependente de circunstâncias favoráveis. A paz de Cristo é incondicional, permanente, independente das tempestades externas. Quantas vezes você já tomou decisões em momentos de turbulência emocional? Quantas escolhas você fez enquanto seu coração estava perturbado, agitado, cheio de medo? E quais foram os resultados dessas decisões? Provavelmente não foram os melhores, não é verdade? Porque decisões tomadas sem paz raramente nos conduzem aos propósitos de Deus. A paz divina funciona como uma espécie de árbitro em nossos corações. Paulo usa exatamente esta linguagem em Colossenses capítulo 3, versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. A palavra grega original traduzida como domine significa literalmente arbitrar ou governar. A paz de Deus deve ser o juiz final que determina se algo está certo ou errado para você. Imagine um jogo de futebol sem árbitro. Seria caos total, não é mesmo? Cada jogador faria suas próprias regras. Não haveria ordem, justiça ou direção clara. Da mesma forma, quando você não permite que a paz de Deus arbitre suas decisões, sua vida se torna caótica. Você segue impulsos, opiniões alheias, lógica humana falha, mas não a orientação divina. Deixe-me ser ainda mais prático com você. Quando você está considerando uma decisão importante, seja um novo emprego, um relacionamento, uma mudança de cidade, um investimento financeiro, uma reconciliação com alguém, qualquer que seja a situação, faça a si mesmo estas perguntas. Há paz em meu espírito sobre isso? Quando oro a respeito, sinto tranquilidade ou inquietação? Quando imagino seguir este caminho, há uma certeza interior ou um desconforto persistente? E aqui está o ponto crucial. Não ignore a falta de paz. Muitas pessoas forçam portas que não têm paz para atravessar simplesmente porque parecem boas oportunidades, parecem fazer sentido lógico, parecem ser a resposta para seus problemas. Mas se não há paz, meu irmão, minha irmã, não há confirmação divina. E prosseguir sem esta confirmação é receita garantida para dor e arrependimento. Pense em Jonas. Deus lhe deu uma ordem clara. Vá a Nínive e pregue. Jonas decidiu ir na direção oposta, para Tarsis. Ele conseguiu comprar a passagem do navio. Conseguiu embarcar. Tudo parecia estar fluindo naturalmente do ponto de vista circunstancial. Mas não havia paz. E a falta desta paz deveria ter sido o sinal claro de que ele estava fora da vontade de Deus. O resultado? Uma tempestade terrível,
3 dias na barriga de um grande peixe e, finalmente, a obediência forçada. Deus é misericordioso e paciente conosco. Mesmo quando fugimos de sua orientação, Ele trabalha para nos trazer de volta. Mas quanto sofrimento desnecessário poderíamos evitar se simplesmente prestássemos atenção à paz ou à falta dela? Quanto tempo poderíamos economizar se reconhecêssemos que a ausência de paz é Deus dizendo não ou espere? Há também situações onde você sente paz sobre algo, mas as circunstâncias parecem impossíveis. As portas parecem fechadas, os recursos parecem insuficientes, as pessoas parecem contra você. E é exatamente nestes momentos que você precisa confiar na paz que Deus colocou em seu coração, mais do que em qualquer evidência externa. Quando Deus chamou Gideão para libertar Israel dos midianitas, as circunstâncias eram absolutamente desfavoráveis. Israel estava oprimido, empobrecido, escondido em cavernas. Gideão era o menor da menor família de Manassés. Não havia exército, não havia armas, não havia recursos. Mas havia paz quanto ao chamado de Deus. E esta paz, combinada com obediência, resultou em uma das mais espetaculares vitórias registradas nas Escrituras. O mesmo princípio se aplica à sua vida hoje. Talvez Deus tenha colocado um sonho em seu coração, um chamado específico, uma direção clara que você sente paz em seguir. Mas quando você olha ao redor, tudo parece impossível. Não há dinheiro suficiente, não há apoio familiar, não há qualificações adequadas, não há portas abertas. E aí você faz o quê? Desiste porque as circunstâncias dizem não, ou obedece porque a paz de Deus diz sim? A fé verdadeira confia mais na paz interior concedida por Deus do que nas aparências externas. A fé autêntica reconhece que se Deus te deu paz sobre algo, Ele também proverá os meios para realizar aquilo. Se Ele te chamou, Ele te capacitará. Se Ele te enviou, Ele te sustentará. Esta é a natureza do nosso Deus. Ele nunca ordena algo sem providenciar os recursos necessários para cumprir sua ordem. Mas você precisa dar o primeiro passo. Precisa agir com base na paz que tem, mesmo que tudo ao redor grite o contrário. Foi assim com Noé construindo uma arca quando nunca havia chovido. Foi assim com Moisés, estendendo seu cajado sobre o Mar Vermelho. Foi assim com Josué, marchando ao redor de Jericó. Foi assim com Davi, enfrentando Golias com uma funda e 5 pedras. Foi assim com a viúva de Sarepta, dividindo sua última refeição com Elias. Em todos estes casos, havia paz quanto à direção divina, mas as circunstâncias externas pareciam contradizer completamente aquela paz. E em todos estes casos, a obediência baseada na paz interior resultou em milagres, vitórias e cumprimento dos propósitos de Deus. A paz não garantiu a ausência de desafios, mas garantiu a presença de Deus no meio dos desafios. Agora preciso compartilhar com você uma verdade que pode parecer dura, mas é absolutamente necessária para sua maturidade espiritual. Há um tipo de paz falsa que muitas pessoas confundem com a paz de Deus, e essa confusão tem levado incontáveis crentes para caminhos que nunca foram ordenados pelo Senhor. A paz falsa é aquela que vem simplesmente da ausência de conflito. É a tranquilidade que você sente quando evita confrontar pecados em sua vida. É o conforto que você experimenta quando escolhe o caminho mais fácil em vez do caminho certo. É a sensação de alívio que vem de contemporizar com o mundo em vez de se posicionar firmemente nos princípios do reino de Deus. Esta paz falsa é perigosa porque se disfarça muito bem. Ela se parece com paz genuína na superfície, mas não tem raízes profundas. Não resiste às tempestades da vida. Não produz frutos duradouros. Não te aproxima de Deus, mas sutilmente te afasta dele enquanto você acredita estar bem. É como um anestésico espiritual que mascara a dor de uma doença grave, impedindo que você busque o tratamento necessário. O profeta Jeremias denunciou duramente este tipo de paz enganosa em seu tempo. No capítulo 6, versículo 14, ele declara: "E curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz." Havia profetas falsos dizendo ao povo exatamente o que eles queriam ouvir. Proclamavam paz quando o julgamento estava às portas.
Ofereciam tranquilidade quando o arrependimento era urgentemente necessário. E não é exatamente isso que vemos hoje. Pregadores que oferecem uma paz barata que não exige nada. Mensagens que acalmam consciências sem confrontar pecados. Palavras suaves que prometem bênçãos sem mencionar obediência. Este tipo de paz é um engano mortal. É veneno servido em cálice dourado. Parece bom no momento, mas leva à destruição eterna. A paz verdadeira de Deus, aquela que serve como sinal de sua orientação, sempre virá acompanhada de santidade. Não há paz genuína no pecado deliberado e continuado. Não há tranquilidade real quando você está desobedecendo conscientemente a palavra de Deus. Você pode ter ausência de culpa, pode ter conformidade com suas escolhas, pode até ter apoio de outras pessoas, mas não terá a paz que vem do Espírito Santo. Hebreus capítulo 12, versículo 14 nos adverte: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Observe que paz e santificação são colocadas juntas. Não são conceitos separados. A paz genuína conduz à santidade, e a santidade produz paz verdadeira. É um ciclo virtuoso que caracteriza a vida daqueles que verdadeiramente caminham sob a orientação divina. Então, como você diferencia a paz verdadeira da paz falsa? Como saber se o que você está sentindo é realmente a confirmação de Deus ou simplesmente uma sensação de conforto criada por suas próprias escolhas convenientes? A resposta está nos frutos que esta paz produz em sua vida. A paz verdadeira de Deus sempre te levará para mais perto dele, nunca para longe. Sempre te tornará mais semelhante a Cristo, nunca mais conformado com o mundo. Sempre produzirá frutos do Espírito em seu caráter: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se a suposta paz que você sente não está gerando estas qualidades em sua vida, questione seriamente sua origem. Além disso, a paz verdadeira sempre estará alinhada com toda a revelação das Escrituras, não apenas com versículos isolados que você escolhe para justificar suas preferências. O diabo também conhece a Bíblia e sabe citar versículos fora de contexto. Ele fez isso quando tentou Jesus no deserto. Ele continua fazendo isso hoje com aqueles que não conhecem profundamente a palavra de Deus. Por isso, é absolutamente vital que você dedique tempo regular ao estudo das Escrituras. Não apenas leitura superficial, não apenas devocionais rápidos pela manhã, mas estudo sério, meditação profunda, memorização intencional. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais equipado você está para discernir entre a paz verdadeira que vem dele e as imitações baratas que o inimigo oferece. O Salmo 119, versículo 165 declara: Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Há uma correlação direta entre amor pela palavra de Deus e experiência de paz verdadeira. Quando você ama genuinamente as Escrituras, quando elas são sua delícia e meditação constante, você desenvolve um discernimento aguçado, que reconhece imediatamente o que é de Deus e o que não é. Deixe-me compartilhar algo que tenho observado ao longo dos anos, ministrando a pessoas de todas as idades e situações. Aqueles que mais lutam com falta de direção, com confusão sobre a vontade de Deus, com incapacidade de reconhecer sua orientação, são quase sempre aqueles que têm uma relação superficial com a Bíblia. Eles oram pedindo direção, mas negligenciam o principal instrumento que Deus usa para guiar seu povo: sua palavra escrita. Imagine alguém que nunca estudou mapas, nunca aprendeu sobre pontos cardeais, nunca entendeu como funciona uma bússola, mas quer atravessar uma floresta densa. Esta pessoa ficaria perdida rapidamente, certo? Da mesma forma, como você espera reconhecer a orientação de Deus através da paz interior se você mal conhece os princípios fundamentais que Ele já revelou claramente em sua palavra? A paz de Deus não opera no vácuo. Ela funciona em cooperação com o conhecimento bíblico que você já possui. Quanto mais você conhece as Escrituras, mais sensível você se torna à voz do Espírito. Quanto mais você medita na palavra, mais facilmente você reconhece quando algo está alinhado ou desalinhado com o caráter de Deus. Quanto mais você obedece ao que já está escrito, mais Deus confia a você
revelações específicas para situações particulares. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 31, Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permanecer na palavra não é uma opção para aqueles que desejam ser guiados por Deus. É um requisito absoluto. Você não pode ocasionalmente visitar as Escrituras e esperar ter o discernimento necessário para as complexidades da vida. Você precisa habitar nelas, permitir que elas habitem em você, até que moldem completamente sua forma de pensar, sentir e agir. Outra característica da paz verdadeira é que ela permanece constante, mesmo quando você passa por períodos de provação. A paz falsa desaparece na primeira dificuldade, evapora quando as circunstâncias ficam desconfortáveis. Mas a paz de Deus, aquela que confirma sua orientação, permanece firme mesmo em meio às mais severas tempestades. Paulo e Silas demonstraram isso de forma magnífica quando foram presos em Filipos. Haviam sido espancados brutalmente. Seus pés estavam presos no tronco. Estavam em uma prisão escura, úmida, infestada de ratos. Do ponto de vista humano, não havia razão alguma para a paz. Mas o que fizeram? Por volta da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. Tinham paz porque sabiam que estavam exatamente onde Deus os queria, fazendo exatamente o que Ele os havia chamado para fazer. Esta paz sobrenatural não apenas os sustentou, mas também transformou aquela prisão em lugar de adoração. E quando o terremoto veio e as portas se abriram, em vez de fugirem, permaneceram ali. Esta lealdade resultou na salvação do carcereiro e toda a sua família. Veja como a paz genuína, mesmo em circunstâncias terríveis, continua produzindo frutos para a glória de Deus. Você precisa entender que a paz de Deus não é um sentimento que você manufatura através de pensamento positivo ou autoconvencimento. Não é resultado de técnicas de respiração ou meditação secular. Não é produto de afirmações repetidas ou visualização criativa. A paz verdadeira é um presente sobrenatural que o Espírito Santo deposita em seu espírito quando você está alinhado com a vontade de Deus. E aqui está algo maravilhoso sobre esta paz. Você não precisa lutar para mantê-la. Quando é genuína, quando vem de Deus, ela permanece por si mesma. Você não acorda cada manhã tendo que se convencer novamente. Não precisa constantemente buscar confirmações externas. A paz está ali, firme como uma rocha, sustentando você mesmo quando tudo ao redor balança. Mas quando a paz é falsa, quando é apenas um produto de suas próprias escolhas ou desejos, você percebe que precisa constantemente reforçá-la, precisa buscar validação de outras pessoas, precisa encontrar razões lógicas para justificar suas decisões, precisa evitar certas conversas ou situações que poderiam expor a fragilidade daquela suposta paz. Este esforço constante para manter algo que deveria ser natural é um sinal claro de que algo não está certo. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo nos dá uma fórmula clara para experimentar a paz de Deus. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Observe a sequência. Pare de se preocupar. Apresente suas necessidades a Deus em oração com gratidão. E então, a paz que excede entendimento virá. Esta paz não faz sentido lógico. Não pode ser explicada por razões naturais. Ela simplesmente está ali, guardando seu coração e sua mente. E quando você tem esta paz sobre uma decisão, sobre um caminho, sobre uma direção, você tem a confirmação de que está sendo guiado por Deus. Há algo mais que preciso compartilhar com você, algo que pode revolucionar completamente sua caminhada espiritual. A paz de Deus como sinal de orientação não é apenas para as grandes decisões da vida. Não é apenas para escolhas monumentais como casamento, carreira ou mudança de país. Esta paz deve governar cada área de sua existência, desde as decisões mais simples até os momentos mais complexos. Muitos crentes vivem divididos, buscam a orientação de Deus para as decisões importantes,
mas tomam centenas de pequenas decisões diariamente sem qualquer consulta ao Espírito Santo. E são exatamente estas pequenas decisões, não submetidas a Deus, que, acumuladas ao longo do tempo, determinam a trajetória completa de suas vidas. É como um navio que desvia apenas 1 grau de sua rota. No início, a diferença é imperceptível, mas depois de navegar por dias, você se encontra a quilômetros de distância do destino pretendido. Provérbios capítulo 3, versículo 6, nos instrui claramente: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Observe a palavra todos. Não diz reconhece-o nas decisões importantes. Não diz reconhece-o quando estiveres em crise. Diz todos os seus caminhos, cada conversa que você tem, cada compra que você faz, cada relacionamento que você cultiva, cada palavra que você fala, cada pensamento que você entretém. Tudo deve ser submetido à presença e orientação de Deus. Quando você desenvolve este estilo de vida, de constante comunhão com Deus, algo extraordinário acontece. Você se torna tão sensível à voz do Espírito, tão atento à paz que Ele concede ou retém, que começa a ser guiado instantaneamente em situações do dia a dia. Você está prestes a dizer algo e sente uma leve inquietação interior. Você está considerando fazer uma compra e não há paz sobre aquilo. Você está pensando em visitar alguém e sente uma tranquilidade confirmando que é o momento certo. Esta é a vida cristã normal, como descrita no Novo Testamento. Não é misticismo, não é fanatismo, é simplesmente a realidade de andar no Espírito, como Paulo exorta em Gálatas capítulo 5, versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Viver no Espírito é nossa posição em Cristo. Andar no Espírito é nossa prática diária. Que esta prática inclui ser sensível aos sinais de paz ou inquietação que Ele usa para nos guiar. Mas deixe-me ser honesto com você sobre algo que muitos pregadores não têm coragem de dizer. Desenvolver esta sensibilidade espiritual tem um custo, requer disciplina, exige sacrifício, demanda que você morra para si mesmo diariamente. Você não pode viver segundo seus próprios desejos e esperar ter discernimento espiritual aguçado. Não pode alimentar sua carne com todo tipo de entretenimento mundano e depois querer ouvir claramente a voz do Espírito. Jesus foi direto ao ponto em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? O que você permite entrar através de seus olhos, de seus ouvidos, de sua mente, determina o nível de luz ou trevas em seu interior. E quanto mais trevas há dentro de você, menos capaz você é de discernir a paz de Deus. É como tentar ver estrelas em pleno dia. A luz está lá, mas o brilho de outras coisas impede que você a enxergue. Da mesma forma, se você está constantemente alimentando sua alma com conteúdo que não glorifica a Deus, como espera ter clareza espiritual para reconhecer sua orientação? Isto não é legalismo, é realidade espiritual. Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 2, E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação da mente através da palavra de Deus é essencial para experimentar e reconhecer a vontade divina. Agora, há pessoas que argumentarão que isto é muito rigoroso, muito restritivo, muito difícil para os tempos modernos em que vivemos. E é exatamente por isso que vemos tantos crentes confusos, perdidos, sem direção, tomando decisões terríveis que destroem suas vidas. Eles querem os benefícios da orientação divina sem pagar o preço da intimidade necessária para recebê-la. Mas pense comigo por um momento. Se você tivesse acesso direto ao Criador do Universo, aquele que conhece o fim desde o princípio, aquele que vê cada variável, cada possibilidade, cada consequência de cada escolha, você não faria qualquer sacrifício necessário para manter esta linha de comunicação clara e aberta?
Você não consideraria que vale absolutamente a pena renunciar a alguns prazeres temporários em troca de sabedoria eterna? Davi entendeu isso profundamente. No Salmo 27, versículo 4, ele declara: Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa eu habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Davi não pediu riquezas, não pediu vitórias militares, não pediu fama ou poder. Ele pediu uma coisa: presença contínua de Deus, porque ele sabia que na presença de Deus havia plenitude de alegria, paz verdadeira e orientação perfeita. E aqui está uma verdade preciosa que quero que você grave em seu coração. A paz de Deus não é apenas um sinal de que você está no caminho certo. É também a força que te capacita a permanecer naquele caminho quando tudo fica difícil. Não é apenas confirmação, é também combustível. Não é apenas direção, é também proteção. Quando você tem a paz de Deus sobre uma decisão, e as tempestades vêm e elas virão, aquela paz se torna sua âncora. Aquela tranquilidade interior se transforma em força para perseverar. Aquela certeza de que você está onde Deus quer que você esteja te dá coragem para enfrentar qualquer oposição, qualquer dificuldade, qualquer desafio. Neemias é um exemplo extraordinário disso. Quando Deus colocou em seu coração o desejo de reconstruir os muros de Jerusalém, havia paz sobre aquele chamado. Mas quando ele começou o trabalho, a oposição foi feroz. Sanbalate e Tobias zombavam. Inimigos ameaçavam atacar. O povo ficou desanimado. A situação parecia impossível. Mas Neemias tinha algo que seus oponentes não podiam roubar: a paz de que estava cumprindo o propósito de Deus. E esta paz o manteve firme até que a obra foi concluída em apenas 52 dias. O mesmo acontecerá com você. Quando você age baseado na paz que Deus te dá, haverá oposição, haverá críticas, haverá obstáculos, haverá momentos em que você será tentado a desistir. Mas se você se lembrar da paz que Deus colocou em seu coração no início, se você revisitar aquela certeza interior que Ele te deu, você encontrará força para continuar. A paz não apenas te mostra o caminho, ela te sustenta ao longo dele. Há também situações onde Deus retira a paz de algo que você estava fazendo para redirecioná-lo. Paulo experimentou isso no livro de Atos. Ele queria pregar na Ásia, mas o Espírito Santo não permitiu. Tentou ir para a Bitínia, mas novamente o Espírito o impediu. Não havia paz sobre aquelas direções. E então veio a visão do homem macedônio pedindo ajuda, e imediatamente houve paz para ir à Macedônia. O resultado? O Evangelho chegou à Europa pela primeira vez. Não se rebele quando Deus retira a paz de algo que você pensava que deveria fazer. Não force portas que não têm paz para atravessar. Não insista em caminhos onde não há tranquilidade interior. A falta de paz é tão importante quanto a presença dela. Ambas são formas de Deus te guiar. Às vezes Ele diz sim através da paz. Às vezes Ele diz não através da inquietação. Às vezes Ele diz: espere através da ausência de clareza. Aprenda a ouvir todas estas comunicações. E quando você não tiver certeza, quando a paz não for clara nem para um lado nem para outro, aqui está o que você faz. Continue fazendo a última coisa que Deus te disse com clareza. Continue cumprindo os mandamentos que Ele já revelou nas Escrituras. Continue servindo onde você está. Continue sendo fiel no pequeno. Continue buscando sua face em oração. E no tempo certo, quando você precisar de uma nova direção, a paz virá de forma inconfundível. Isaías capítulo 30, versículo 21 nos assegura: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Deus promete que você ouvirá, promete que saberá, promete que a direção virá, mas ela virá no tempo dele, não necessariamente no seu. E enquanto você espera, a paz sobre onde você está agora é suficiente. Finalmente, nunca se esqueça de que a maior paz que você pode ter não é sobre suas circunstâncias, mas sobre sua salvação. Romanos capítulo 5, versículo 1 declara: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo.
Esta é a base de toda outra paz. Se você tem paz com Deus através de Cristo, todas as outras orientações fluem desta relação restaurada. Mas se você não tem paz com Deus, se ainda está em rebelião contra Ele, nenhuma outra paz será genuína ou duradoura. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao final desta mensagem, mas não ao final desta jornada de aprender a reconhecer a voz de Deus através de sua paz. Que o Senhor abra seus ouvidos espirituais e seu coração para perceber este sinal tão claro que Ele tem usado para te guiar. Agradeço profundamente por você ter dedicado este tempo para buscar sabedoria e direção. Se esta palavra tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe nos comentários como Deus tem falado com você. E não se esqueça de adquirir nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus, no link do primeiro comentário fixado. Ele será uma ferramenta poderosa na sua caminhada. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Amém.